Nos anos quentes da década de 40, em uma região árida do norte da Bahia, vivia uma senhora que havia dedicado toda a sua juventude, força e esperança a uma fazenda construída lado a lado com o marido. Um dia, aqueles campos tinham sido abundantes, repletos de milharais que ondulavam ao vento, bois fortes e propriedades que pareciam não ter fim. Mas o tempo cobra tudo. Depois que o esposo partiu, deixando nela um silêncio que nunca mais cessou, o mundo foi encolhendo. A solidão veio lenta, sem pressa, ocupando cada canto da casa de madeira já desgastada. Sua única filha, já casada, morava com ela. Porém, aquela menina que um dia correrá alegre pela plantação havia se tornado uma mulher impaciente, sempre com o semblante carregado. Seu marido, um sujeito acomodado, dormia mais do que se dispunha a trabalhar. A senhora, já cansada, sentia as pernas pesarem e o peito falhar até para atividades simples. Passava as tardes sentada no alpendre, observando o horizonte como se procurasse, dentro dele o passado que nunca voltaria. Com o tempo, a falta de provisões apertou. Certa noite, enquanto a lua mal iluminava o pequeno quarto do casal, a filha e o genro sussurraram sobre a necessidade de fazer algo. Se continuarmos assim, ficaremos sem comida, murmurou ele. A filha, com o coração endurecido, respondeu sem hesitar. Só há um jeito. Minha mãe precisa ir embora. Precisamos da casa. E ali, entre lençóis velhos e intenções frias, decidiram o destino da mulher que lhes dera tudo. Ao amanhecer, enquanto o sol se infiltrava pelas frestas das tábuas, a senhora ouviu arrastos, portas batendo, vozes apressadas. Levantou-se com dificuldade e viu o impensável. Suas roupas, seus sapatos gastos e suas poucas mantas estavam sendo colocados para fora da casa. O que vocês estão fazendo? Perguntou com a voz tremendo como folha ao vento. A filha, sem coragem de encará-la, respondeu: Mãe, você tem que sair. Não dá mais. Precisamos ficar sozinhos aqui. A velha mal conseguiu pronunciar: da minha própria casa. Mas ninguém respondeu. O genro empurrou a última caixa para o chão poeirento e fechou a porta como quem encerra um capítulo sem importância. A filha virou o rosto, incapaz de oferecer sequer um toque de consolo. A senhora sentou-se no degrau e chorou. Chorou até que o entardecer apagou qualquer vestígio de luz em seus olhos. Contudo, eles não sabiam, porque ela nunca contou, que o destino lhe havia deixado uma última chance. Muitos anos antes, quando seu esposo ainda vivia, o casal havia juntado uma boa quantia. Ao longo do tempo, com a morte do marido e a venda de antigas terras e animais, ela guardara esse dinheiro como se guarda uma memória preciosa. Escondeu tudo em uma caixa de pedras, perto do curral, sem contar a ninguém. Acreditava que amor de filha não dependia de heranças. Quando finalmente levantou o rosto cansado daquela escadaria fria, foi até o velho esconderijo. Ajoelhou-se, afastou as pedras e encontrou os maços de dinheiro embrulhados em trapos. Não eram poucas notas, o suficiente para recomeçar, e, sem olhar para trás, partiu com sua mala surrada. Ela caminhou pela estrada que margeava os milharais até aparecer em uma fazenda próxima. Os donos a reconheceram de imediato, lembravam-se da época em que ela e o esposo eram figuras respeitadas. Receberam-na com cuidado, lhe deram comida quente, um quarto simples e sem questionar demais. Na manhã seguinte, ela perguntou por terras à venda. Havia, sim, alguns terrenos disponíveis. E, com a firmeza de quem decide viver novamente, comprou um pedaço de terra. Logo, vizinhos se reuniram e a ajudaram a levantar uma casa de madeira forte, acolhedora. Ninguém sabia da dor que a trouxera até ali, mas todos reconheciam o valor daquela mulher. Enquanto isso, na antiga casa, a filha e o genro continuavam entregues à preguiça. A propriedade se deteriorava cada dia mais, telhas caindo, paredes cedendo, o mato tomando conta de tudo. Sem trabalho fixo, viviam dos restos, sempre esperando que algo caísse do céu. Meses se passaram. A senhora ergueu sua nova morada com paciência e determinação. Ganhou a amizade de um menino que sempre passava para ajudá-la com pequenas tarefas. Ele tinha a bondade que faltava em muita gente adulta que ela já havia conhecido.
Tornou-se sua companhia, sua alegria, silenciosa. Mas o destino, sábio e implacável, fez com que um dia o genro, desesperado por trabalho, seguisse por aquela mesma estrada que ela tomara tempos antes. Quando viu aquela fazenda bonita e bem cuidada, ficou intrigado. Ao bater na porta, encontrou quem menos esperava, a própria sogra. O choque foi mútuo. Ele pediu trabalho. Ela aceitou, mas com uma condição, que ele não contasse nada à filha sobre sua nova vida. Ele concordou, empurrado pela fome. Dias viraram semanas. Ele trabalhava, evitava olhar nos olhos da esposa ao voltar para casa, e a curiosidade dela aumentava. Até que um dia o seguiu e descobriu toda a verdade. Foi até a porta da mãe e despejou ofensas, acusações, cobranças. A senhora ouviu tudo em silêncio. Quando a filha finalmente se calou, ela apenas disse: "Tu me tiraste da minha casa com minhas próprias mãos. E agora reclamas do que construí com meu próprio esforço." A filha pediu dinheiro. Pediu a casa. Pediu o que podia. A senhora lhe deu apenas algumas moedas e fechou a porta. Sem gratidão, a filha foi embora enfurecida. O tempo passou e nada mudou na vida do casal preguiçoso. Com as poucas moedas compraram mantimentos, mas logo estavam na miséria novamente. A casa velha finalmente cedeu, e eles decidiram vendê-la por qualquer preço, acreditando que herdariam a fazenda nova da senhora no futuro. Mal sabiam que ela já havia tomado sua decisão. Um dia, sentindo o corpo falhar, a senhora escreveu seu testamento. Deixou tudo ao menino que a ajudara com amor sincero, e nada à filha. Quando a notícia de sua morte se espalhou, a filha correu à fazenda querendo saber das escrituras. Os vizinhos foram firmes. Ela deixou tudo para o menino. A filha empalideceu. O genro cerrou os punhos. Nada lhes foi deixado, nem casa, nem terra, nem memória. O menino recebeu a propriedade com humildade. A filha e o genro desapareceram do povoado semanas depois, engolidos pela própria negligência. Mas a história da senhora não desapareceu. Ela ficou viva no coração dos vizinhos que a conheceram. E assim se repetia. O sangue pode falhar, mas um coração nobre nunca falha. A ingratidão sempre volta para quem a planta.